E fala galera, tranquilo? E a radiciação de números inteiros? Como fazer? Vem comigo, eu te ensino como é que faz. Vamos nessa? Já sabemos que a radiciação, ou seja, extrair a raiz de um número natural, é trabalhar com o inverso da potenciação. Olha só, para relembrar aqui, a raiz quadrada, a gente trabalha com este sinal, que é o meu radical. Eu tenho o meu índice da raiz, tá bom? Representado aqui pelo 2. Eu tenho o meu radicando, que é o número que eu vou extrair a raiz. E eu tenho o 11 aqui, representando a raiz de 121. Beleza? Vamos ver alguns exemplos relacionados ao tema de hoje, radiciação de números inteiros. Você já sabe que na raiz quadrada, para tirar a raiz quadrada, partindo desse ponto aqui, trabalhando com números inteiros, mas particularmente trabalhando aqui com os números positivos, tranquilo? Você sabe que para extrair a raiz quadrada de um número, eu não preciso representar o índice aqui como 2, ele não precisa aparecer. Se apareceu, tranquilo, é raiz quadrada. Mas ele necessariamente ele não precisa aparecer, porque quando aparece só o radical, eu já entendo que eu estou trabalhando raiz quadrada. Então, como você já sabe, já viu na aula anterior, uma aula anterior sobre raiz quadrada, tem aqui no nosso canal. Você trabalha o seguinte: raiz quadrada de 64, ou seja, que número multiplicado por ele mesmo, 2 vezes, vai dar igual a 64. Então, você já sabe que esse número é igual a 8. Por quê? Porque 8 vezes 8 vai ser igual a 64. Beleza? Você sabe também, raiz de 100 é igual a 10. Por quê? Porque 10 vezes 10 é igual a 100. Beleza? Você tem também 81. Que número multiplicado por ele mesmo, tá? 2 vezes, vai ser 81. Então você já sabe, é o 9. Por quê? Porque 9 vezes 9 é igual a 81. Beleza? Assim eu entendo a raiz quadrada, trabalhando números inteiros, mas particularmente nesse caso aqui, os números positivos. Tranquilaço? Então, raiz quadrada de um número é quando eu multiplico esse número por ele mesmo e aí eu vou encontrar a minha raiz, tá? Eu vou encontrar o meu radicando aqui. Quando eu multiplico um número por ele mesmo, eu encontro o radicando. E a raiz quadrada de um número negativo existe? Não, pessoal. Não existe raiz quadrada para um número negativo. Beleza? Você sabe que raiz quadrada é a multiplicação, tá, de um certo número por ele mesmo, que aí eu vou encontrar o meu radicando aqui. Então vamos lá. Para você calcular a raiz quadrada de menos 9, que no caso não existe, você teria que colocar da seguinte forma, olha, seria raiz quadrada de 9, você sabe que é 3. Então isso aqui seria representado por mais 3 vezes mais 3, que é igual a 9. Então, raiz quadrada de 9 é igual a mais 3. E nesse caso aqui, se você colocar o seguinte, da seguinte forma, menos 3 vezes menos 3, como é que fica? Vai ficar 3 vezes 3 vai ser igual a 9, e menos vezes menos é igual a mais. Então, por isso, neste caso, não existe raiz quadrada de número negativo, porque eu também faço o jogo de sinais, a multiplicação entre os sinais. Então, nesse caso, eu posso definir como não. Olha só, no caso do 36 aqui é a mesma coisa, tá? Se associa ao que a gente acabou de fazer com o 9. Então, colocaria o seguinte, ó, não existe, tá bom? No conjunto dos números reais. Então, de fato, raiz quadrada de um número negativo não existe.
por causa dessa seguinte forma, tá bom? E aí você pode aplicar a todos os outros que falam sobre raiz quadrada de número negativo. Então, não existe raiz quadrada de um número negativo, porque todo número negativo elevado ao quadrado, ele permanece ou torna-se um número positivo, exatamente por causa do jogo de sinais, tá bom? Você pode constatar aqui no exemplo que a gente acabou de trabalhar. E a raiz cúbica de um número? Podemos calcular? Sim, com certeza. Só lembrando aqui, raiz cúbica vai ser representada pelo índice 3, tá bom? O mesmo radical, eu tenho aqui a minha raiz e eu tenho o meu radicando, por exemplo. Então, que número multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai resultar no número inicial? No meu caso, o radicando. Então, se você prestar atenção aqui, é o 4. Por quê? Porque se você trabalhar com o inverso da radiciação, que é a potenciação, se você pegar 4 vezes 4 vezes 4, neste caso, ó, 3 vezes 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 é igual a 64. Você vai encontrar este número. Então, por isso que nesse caso, quando se fala-se em raiz cúbica, é um certo número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai resultar no número inicial dado aqui embaixo do meu radical. Beleza? Vamos ver aqui alguns exemplos aqui de como encontrar essa raiz cúbica, mais particularmente falando aqui sobre radiciação de números inteiros. Trabalhando aqui a raiz cúbica desses dois números aqui, embora o nosso tema aqui seja raiz cúbica de número negativo, só lembrando, pessoal, existe raiz quadrada, existe raiz cúbica, quarta, quinta e assim sucessivamente. Então, só para trabalhar aqui para a gente entender um pouquinho, ó, a raiz cúbica de 27 existe algum número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 27? Sim, o 3, isso é verdade, tá bom? Por quê, pessoal? Porque 3 vezes 3 vezes 3, isso aqui vai ser igual a 27. 3 vezes 3 é igual a 9 e 9 vezes 3 é igual a 27. Você tem aqui raiz cúbica, tá bom? Raiz cúbica de 125. Quem é a raiz cúbica de 125? É o 5. Por quê? Porque você sabe que 5 vezes 5 vezes 5 vai resultar em 125. 5 vezes 5 é 25 e 25 vezes 5, isso aqui vai ser igual a 125. Então eu tenho que a raiz cúbica de 125 vai ser igual a 5. E para um número negativo, eu encontro a raiz cúbica de um número negativo? Vamos ver? E para os números negativos, existe raiz cúbica? Claro que existe, rapaz. Existe sim. Não existe raiz quadrada de número negativo, mas existe raiz cúbica de número negativo. Olha esse caso aqui. Então, que número, nestes casos, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, vai resultar no meu radicando aqui? Então, vai ser o seguinte, olha. Eu já sei que raiz cúbica de 64 vai ser 4. E de menos 64 vai ser quanto? Menos 4. Raiz cúbica de menos 27 vai ser quanto? Menos 3. E olha só aqui, para o menos 64, olha como é que fica isso aqui, ó, para você entender. Vai ficar menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Essa multiplicação aqui, para mim entender que existe raiz cúbica de um número negativo, a minha raiz aqui tem que resultar no meu radicando. Igual em número e igual em sinal também. Então vamos ver se a gente encontra este sinal e este número. 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4, isso aqui vai dar igual a 64. Multiplicando os sinais, menos vezes menos é mais, e mais vezes menos é menos, está igual aqui ao meu radicando. Então eu posso dizer sim que existe raiz cúbica
para este número negativo. Eu tenho aqui, ó, como exemplo, menos 3. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Isso aqui vai ser 3 vezes 3 é igual a 9. 9 vezes 3 é igual a 27. Beleza? Menos vezes menos é igual a mais. E mais vezes menos é igual a menos. Então, da mesma forma que o menos 64, a gente constatou também para o menos 27. Ei, você... Deixa seu like nessa aula aí, tá? Compartilha essa aula para mais gente e se inscreva no nosso canal. Ativa o sininho para mais vídeo como esse, quando a gente colocar aqui, subir vídeo para o YouTube, chegar até você. Beleza? Tchau, tchau. Muito obrigado. Fui!